Salve, salve, senhoras e senhores, bebuns e bem-boas deste Brasil dantes muito mais varonil. E hoje, novamente, o azarão, esta criatura abominável que vos fala, voltando para gravar o último vídeo do ano de 2025. Tá? Um vídeo de especial de Ano Novo, o Réveillon do azarão. Eu até fiz um roteirozinho aqui, tá do lado aqui no teleprompter de pobre, numa prancheta, para não me perder muito aqui, que eu tenho algumas coisinhas assim para falar hoje. Bom, meus amigos, seguinte, vamos lá. Natal já foi, é claro, não dá para fazer a seco, né? Tem que ir molhando a goela. Vou pegar aqui um Chopp Ribeirão, tá 2,79 ainda na rede de postos Ceval. Para quem tem o aplicativo, né? Eu tenho. E é o único aplicativo útil. A maioria dos aplicativos que eu tenho é tudo para encher o saco. É de convênio, é de cadastro funcional, é tudo que só enche o seu saco. Pelo menos um aplicativo que vale a pena, que você paga a cerveja mais barato. Bom, o Natal, meus amigos, já foi, já era. Ninguém nem mais fala nele. Tanta preparação, tanta produção, para absolutamente nada. Ninguém mais fala do bom velhinho, ninguém mais te manda bom dia com foto de presépio, né? Desejando a paz entre os povos, ainda bem, né? Você vai no mercado, você não vê mais ninguém indo atrás de comprar peru, tender, Chester, né? Nada disso. Hoje você vai no mercado, o pessoal está atrás de comprar Cida Cerezer, espuma de prata, né? Romã, que comeu uma sementinha da sorte, lentilha, né? A mulherada está preocupada com que cor de calcinha que vai passar o Réveillon, né? Para dar aquela coisa fazer uma simpatia, né? Uma espécie de um sortilégio ali, uma simpatia na xereca. E tem um simbolismo, né? Diz que calcinha branca, a pessoa quer... Não, tá largado aqui. Calcinha branca, a pessoa quer paz na vida no ano seguinte. Amarela, acho que dinheiro, prosperidade. A vermelha, paixão, ou seja, a famosa rola, né? Se bem que também, meu amigo, eu sei de muito homem por aí que vai passar de cuequinha vermelha também, viu? Mas isso não é problema meu, desde que não seja a minha que ele queira, não é problema meu. E também o verde, o azul, mas sim, cada uma tem um simbolismo. Então o pessoal está preocupado com isso agora. Com a espuma de prata, com a Cida Cerezer, com a lentilha e etc, etc. Eu particularmente não ligo para Natal, Ano Novo. Aliás, eu não ligo para data nenhuma, nenhum feriado. Eu gosto do feriado porque eu não trabalho, simplesmente, né? Mas realmente eu não vejo, né? Eu não sinto, né? Eu até posso entender o sentido que tem para as pessoas, mas eu não sinto nenhum sentido nessas datas comemorativas, né? Para mim, todas elas, Natal, Ano Novo, Dia dos Pais, Dia das Mães, aniversário, são datas assim, são rituais, são datas, são ritualísticas, né? Essas datas comemorativas, eu acho que elas existem, né, em grande profusão no Brasil, né? Tem muito, o pessoal comemora muito feriado aqui, por dois motivos. Na minha visão, que pode estar totalmente equivocado. O primeiro, e não mais importante, esses feriados, essas datas comemorativas, elas são uma espécie assim, de respiradouros naquela rotina da pessoa. Se essa rotina fosse contínua, né, se fosse ininterrupta, talvez as pessoas enlouquecessem mais ainda do que ela já enlouquece hoje. Então seriam respiradouros dessa rotina. São pausas, né, nessa insuportável leveza do ser. São uma espécie assim, de interruptores da realidade. Né? De uma realidade que, apesar das pessoas não pensarem nisso constantemente, né, não quiserem ficar conscientes disso, pois senão, repito, a maioria enlouqueceria mais ainda, é uma realidade que traz, para o geral, para as pessoas geral, é uma realidade que traz mais decepção do que alegria, traz muito mais frustração do que sucesso, do que êxito, muito mais dor do que gozo, muito mais trabalho do que diversão. Isso, claro, para aqueles que trabalham, né? Porque no Brasil nós somos 212, 14, 15 milhões e tem 94 milhões que vivem às custas de benefícios sociais. Né? Mas para os que trabalham, a realidade é essa, é muito mais trabalho do que diversão, muito mais dor do que prazer. Né? E você vai levando essa vida para o quê? Morrer, acabou tudo, Zé Fini e fim de papo. Né? Então não existe realmente, se você for ver ali, né, a coisa de forma cartesiana, não tem um sentido, um propósito. Então para que se aguenta toda essa rotina que, no mais das vezes, é uma rotina de martírio, né? E todo mundo sabe disso.
né? Inconscientemente sabe, só que as pessoas, repito, né? Elas não querem expressar isso conscientemente, porque senão elas enlouqueceriam, né? Se matariam, enfim, alguma coisa assim. Eu convivo com isso, eu sei disso, sou até uma pessoa mais depressiva por conta disso, mas eu sei disso, convivo, não consigo me afastar dessa minha realidade, eu não consigo abstrair, eu não consigo, né, sublimar isso e sair. Então essas datas também, elas servem como uma ilusão de que existe algum sentido nessa vida, uma ilusão de que nós temos algo para comemorar, né, que o ser humano tem motivos de celebrar essas vidas nossas finitas e insignificantes. Bem que o Renato Russo falava na música Perfeição, né? Vamos celebrar como idiotas a cada fevereiro e feriados. Né? Então, realmente, a primeira, vou até mudar aqui o meu lembretezinho, né? Então, a primeira talvez seja isso. E, além disso, alguma dessas datas aí, sobretudo o Ano Novo, elas parecem atuar na cabeça das pessoas como certos divisores imaginários de águas, né? Como marcos que dividem, que separam de forma assim, mágica praticamente, uma era, um tempo que não foi grande coisa, que a pessoa não ficou plenamente satisfeita, com outro tempo em que as coisas boas vão acontecer por mágica, simplesmente porque virou um calendário. Funciona mais ou menos como isso. Olha, tudo que eu já fiz ficou para trás, como se a sua vida daqui para frente não fosse influenciada por nada, nenhuma cagada ou coisa boa que você tem feito ali. É como se você zerasse, tivesse nascido de novo, assim como o ano, nem o ano nasceu de novo, né? E dali para frente você fosse ser uma pessoa melhor. A pessoa faz aquelas resoluções de ano novo, e que não sei o quê, e que não sei o quê, e que na sua vida, de maneira abrupta, a coisa vai mudar. Tá? E não vai mudar nada. Né? Dia 2 vai ser um outro dia, não vai mudar nada de forma abrupta. A não ser, é óbvio, que aconteçam pequenas exceções. Que na festa do Ano Novo você morra, algum parente morra, você ganhe na Mega Sena da virada. Fora essas coisinhas assim, nada vai mudar de um dia para o outro. Né? As coisas vão mudar, mas vão mudar como sempre mudaram, de forma contínua. Né? De forma rotineira, ao longo do ano. Né? Não vai mudar de uma hora para outra. E nem sempre para melhor. De repente muda para melhor, o cara consegue um emprego melhor, ele pode perder o emprego, né? Ele pode ficar doente, ele pode estar doente e sarar, mas nada do dia para a noite, nada de forma mágica. As mudanças vão continuar como elas sempre foram. Né? Você vai envelhecer cada vez mais, você vai ter problemas com a velhice. Então as coisas vão mudando, mas assim, gradativamente. Não tem nada de um dia para o outro. Mas, de novo, é o que eu falei, é uma ilusão ali, né, de que se vai celebrar, de que se pode recomeçar uma vida nova. Tá? E óbvio que não pode. Tá? Então acho que essa é o primeiro motivo, né, mais importante, essa coisa dessa pausa na realidade. Né? Tem um respirador, um interruptor, é que nem quando você dorme. Você dorme para descansar do dia, outro dia está igual. Esses feriados, você dorme para descansar da realidade, outro dia também está igual. E o segundo motivo, que eu acho que é o mais importante, é que essas datas comemorativas, elas atendem. Data comemorativa remete ao quê? Reunião. As pessoas se aglomeram, as pessoas congregam, as pessoas fazem festa, gritam, comem em volta da fogueira, de uma churrasqueira, por exemplo. É a fogueira do Paleolítico, isso aqui. Essas datas comemorativas, mais até do que esses respiros da realidade, elas atendem ao instinto básico da grande maioria dos humanos, grande maioria, não todos, que é o gregarismo. O ser humano, ele adora se aglomerar, ele adora se ajuntar em bandos, sempre. Isso é genético, óbvio. Né? Isso foi uma seleção feita ao longo da evolução, no seguinte sentido. O ser humano, fisicamente, ele é o mais fraco, praticamente, dos mamíferos, o menos rápido. Se o ser humano tiver que pegar um coelho na corrida, ele não pega. Se ele tiver que pegar um cervo, um viadinho na corrida, ele não pega. Né? E, ao mesmo tempo, ele também não tem defesa. Ele não tem garra, ele não tem dente, ele não tem nada que possa defender ele de um outro predador, fisicamente. Então, os dois grandes pilares, né, que deram para o ser humano essa hegemonia. A capacidade de viver em grandes bandos, ter a proteção do bando, e depois, é claro, o desenvolvimento dessa inteligência nossa aí, né? Que se a gente usa ela de forma inteligente ou não,
Não sei, mas que nós temos essa inteligência, nós temos. Não sei se usamos de forma inteligente. Se o ser humano, lá na época, lá, que ele era muito mais perto de um primata em estado natural do que é hoje, se ele vivesse em pequenos bandos, né, ele fatalmente morreria. Ele não só não conseguiria caçar animais maiores em pequenos bandos, como ele teria dificuldade de se defender. Né? Um leão vive lá um macho, 2, 3 fêmeas, o filhotinho ou outro e acabou. Né? O ser humano, em bandos desse tamanho, lá no estado natural, ele não resistiria. Ele não resistiria. Né? Você vê que o leão vive em bandos pequenos. A zebra, que é uma das presas, vive em bando maior. Por quê? Na hora do vamos ver, o bando dispara, uma fica para trás como sacrifício e o bando se salva. Né? Só que você viver em bando, a tal da coletividade, apesar de, né, parecer ser o normal, porque é o normal, a evolução levou nesse caminho, ser o mais comum, e parecer fácil, não, é assim mesmo, não é fácil. Não é fácil. Para você viver em coletividade, seguindo o mesmo conjunto ali de regras, que é o que garante a sobrevivência do bando, né? Se bem que hoje no Brasil ninguém segue essas regras que seriam constitucionais, mas enfim, fora isso. Você viver em bando, você abrir mão da sua individualidade, né? De uma vontade particular sua, para seguir aquelas diretrizes únicas do bando, né? E ter em troca ali a proteção do bando, uma maior fonte de alimento, não é uma coisa fácil. Você abrir mão de você... Tá? Você tem a contrapartida, que é a proteção do bando, um maior acesso a alimentos, uma facilidade, mas você abre mão de você. E não é todo mundo que tem essa predisposição, que se sente bem com isso, né? Que tenha essa índole. E essa índole, é claro, ela é genética. Né? A índole nossa, claro que o meio vai influenciar, ela vai potencializar ou ela vai o quê? Reprimir. Não é? Mas a índole, ela é genética, isso é óbvio. Então aqueles que já tinham ali uns genes, que lhe davam essa índole, talvez assim, mais do coletivo, mais do não ligar, de abrir mão de algumas coisas, vontades próprias para ficar no bando, né? Esses foram se agregando em bandos cada vez maiores. Os indivíduos desses bandos, eles tinham essa proteção do bando, eles conseguiam um alimento mais farto, e esses indivíduos desse bando, eles foram vivendo mais tempo do que aqueles, porque existia também. Tinha aquele que não suportava o bando, aquele que se desgarrava, ia viver sozinho ou em pequenos grupos, 3, 4 pessoas com certas afinidades. Esses do grande bando, eles viviam mais tempo do que os dos pequenos bandos. Vivendo mais tempo, eles deixam mais descendentes. Eles passam para os descendentes esses genes da coletividade, vamos dizer assim. Ao passo que outros vão viver menos. Eles até procriam, reproduzem, mas menos. Então eles deixam menos descendentes que não têm esse pendor para o gregarismo. Tá? Hoje isso não teria mais sentido, mas ao longo da evolução isso foi sendo selecionado e hoje a gente tem esses genes aí na maioria do pool gênico da população. Tá? Basta você ver. De sábado eu saio para dar uma caminhadona cedo, né? Eu vou pela marginal de uma rodovia aqui perto de casa. E ao longo dessa marginal tem lá uma igreja evangélica, acho que quadrangular, alguma coisa assim. E a entrada dela fica justamente nessa marginal. Tem um mercado aqui, tem ela ali. E essa marginal, que já é estreita, nos domingos de manhã, ela é separada ao meio, pelo próprio pessoal da igreja, tem lá os seguranças, o manobrista, etc. Ela é separada ao meio por cones, aqueles cones de trânsito. Tá? Uma faixa fica para os carros que estão seguindo outros destinos. E a outra faixa fica só para os carros que vão dobrar ali e entrar nessa igreja. E forma uma fila assim interminável. Ali tem carro, tem moto, tem van de outra cidade. E aquelas pessoas saem dali aos borbotões e vão entrando na igreja. Essa pessoa, ela não está procurando Deus, meu amigo. Vamos me desculpar, mas ela não está procurando Deus. Ela está procurando a manada. Porque é o gene do gregarismo que está nela, é um impulso genético, ela não consegue evitar aquilo. Aliás, aquilo faz bem para ela. Né? Ela está no meio da manada, ela está lá, né, naquela aglomeração, naquela compactação humana toda, naquela densidade promíscua até, e ela está lá cheirando o cu da outra e tendo o seu cu cheirado por outro. Aquilo faz bem para ela. Não sei se ela se sente parte daquilo. Aquilo é um aval para o comportamento dela. Tá? Porque se fosse a questão de procurar Deus, meu amigo,
Tá em todo lugar, o cara ia na casa dele, no quarto, reservado, deixava lá uma meia luz, fazia a oração dele lá, lia a sua Bíblia, ou correlato qualquer, e besteira. Essa pessoa não, ela está procurando o gregarismo. Tá? E as datas comemorativas trazem isso também. As pessoas se reúnem. Tá? É a mesma coisa que campo de futebol. Ninguém está ali pelo time. Isso é um pano de fundo, o time. Tá ali por causa daquela coisa, aquela briga das torcidas, que nem as guerras antigas entre os clãs, né? Isso a maioria. Tem aqueles que não são gregários, que nem eu. Eu não sou, nunca fui. Né? Desde pequeno, nunca gostei de festa em família. Ia porque assim, você via os primos, então mais por isso. Mas aniversário meu, acho que eu já falei aqui alguma vez, aniversário meu, se eu pudesse, eu me escondia embaixo da mesa. Né? Eu nunca me senti bem, assim. E até hoje... se eu estou num ambiente com mais de 3 ou 4 pessoas, raramente aquilo me dá algum tipo de satisfação. Né? Eu vou no mercado meio lotado, aconteceu um dia desse aqui, recentemente. Eu estava lá no mercado, a coisa estava lotada, aquele povo para lá e para cá. O que eu tinha no carrinho, eu deixei lá e fui embora. Eu não aguentei ficar no meio daquela bagunça, daquela confusão. Aquilo me dá uma certa ansiedade até claustrofóbica. Tá? Eu não sou gregário. Né? Nesse último Natal, a minha esposa e meu filho foram para casa da minha sogra, em Minas, e eu acabei ficando, porque uma das gatas que eu tenho está com cistite, eu fiquei para medicar ela a cada 12 horas, né? E eu fiquei sozinho, fiquei aqui bem, fiquei, lógico, preocupado com eles que estão lá, porque pega estrada, mas eu fiquei bem mais do que se eu estivesse no meio das pessoas. Não que lá a casa da minha sogra seja um lugar que eu me sinta mal, não, pelo contrário. Sempre fui muito bem tratado, aquela coisa toda. Né? E nem que eu me julgue por conta disso, por não suportar muita gente em volta, aquela barulho, aquela coisa ali, e não que eu me julgue nem intelectual e muito menos moralmente superior a eles. Eu só não me ajusto àquilo ali. Né? Toda aquela movimentação, aquela coisa, não me deixa à vontade, me deixa ali meio assim desconfortável. Né? O Bukowski, né, tem uma frase que ele fala: não é que eu não goste das pessoas, né, mas eu me sinto melhor quando elas não estão por perto. E não sei se ele faz isso em tom de ironia. A primeira vez eu achei que sim, até de uma crítica, mas para mim essa frase hoje ela tem outro sentido. Não é uma crítica às pessoas. Não é que eu não goste delas, eu gosto de algumas pessoas, só que eu me sinto mais confortável, mais à vontade, sozinho. Não é uma crítica a elas, pelo contrário. Né? Desse ponto de vista, de não ser gregário, repito, não acho que isso seja melhor do que quem é, né? Só é diferente. Eu, inclusive, eu sou menos desinteressante para a própria espécie. Para a espécie, interessa que a pessoa seja o gregário. Tá? Mas é isso. Esse ano, por exemplo, ano novo hoje, vai estar todo mundo em casa, né? Eu vou passar aqui em casa mesmo, daqui a pouco, talvez perto das umas 4, 5 horas, eu vou lá tomar um café com a minha mãe, mas não vou passar a ceia lá, né? Acho que nem ela vai fazer nada, minha mãe está numa idade também que não tem que ficar fazendo mais ceia para ninguém, né? E vou voltar aqui para casa com a minha esposa, com meu filho, com meus bichinhos de estimação, porque eu não sou pai de pet, eu sou dono de bicho. Pai de pet é a puta que pariu, né? Eu sou dono de bicho, tutor menos ainda, que aí o cara já arrebentou com a prega rainha, tem jeito, né? Eu sou dono de bicho. E a gente vai passar aqui, como a gente passaria um sábado para domingo, uma sexta para o sábado, né? Vamos ver um filme, vamos tomar ali uma cervejinha, beliscar alguma coisa, talvez vinho hoje, né? Uma coisa mais especial, talvez tome um vinho, minha esposa tem uns vinhos aí, né? Vamos tentar ali ver um filme, vamos acabar vendo o tal dos fogos, porque assim, não tem jeito, né? E também ficar monitorando os bichinhos, porque no Natal teve os idiotas que soltaram os fogos aqui, até que as duas gatas aparentemente não tiveram nenhum tipo de reação aos fogos. Mas a cachorrinha, principalmente quando o rojão dispara, que faz aquele silvo, a cachorrinha ficou louca. Né? Ela ficava apavorada, tadinha. Então a gente vai ficar aqui vendo um filme e tudo, acalmando os bichinhos por conta da estupidez humana, né? Da vontade de pegar esse rojão, enfiar no cu do cara e acender, né? Mas é isso. Né? Então, essa coisa da data comemorativa tem um pouco disso aí, o cara descansar um pouco da realidade, ter a ilusão de que vale a pena celebrar alguma coisa nesse mundo, e mais essa coisa de atender esse instinto primal do gregarismo, realmente. Tá? E agora, que eu já expressei aqui,
né, todos os meus votos de felicidade, todas as minhas expectativas otimistas para o ano vindouro, eu encerro aqui, meus amigos, né? Com a minha cerveja. Que vocês tomem a sua aí, o seu champanhe, a sua Cida Cerezer, o seu espumante de prata, que vocês comem as suas maçãs, as suas sementes de romã, as suas lentilhas, enfim, né? E que cada um se ajeite da maneira que puder nessa insanidade, né? Que a gente chama aí de vida, de existência, enfim. E é isso, tá? Um feliz 2016, mesmo a gente sabendo que vai ser difícil. Até!